alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 83 da disciplina de língua portuguesa. Sempre com o seu material em mãos, caderno, lápis e borracha, para você fazer as anotações durante a nossa aula, ter sempre o seu caderno organizado. Isso também te ajuda a estudar depois, a realizar as atividades, certo? Você tem ali tudo organizado, os nossos conteúdos, ok? Hoje, então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ortografia, lembrando que ortografia é a escrita correta das palavras. Hoje, então, nós vamos ver sobre o plural de palavras terminadas em L e U, certo? Então, as palavras que terminam L e U, muitas vezes precisam, de algumas regrinhas para que a gente escreva elas corretamente no plural, e é isso que a gente vai ver hoje. Os objetivos da nossa aula: diferenciar as palavras terminadas em L e U, compreender o uso correto do plural das palavras terminadas em L e U e utilizar os conhecimentos ortográficos na escrita. Então, vamos lá. Ortografia, palavras terminadas em L e U. As palavras terminadas em L e U precisam seguir algumas regrinhas quando estão no plural. Por que nós estamos trabalhando a letra L e a letra U juntas? Porque elas têm, o L, quando está no final da palavra, ela tem o som de U. Então, por exemplo, mal, plural, certo? Quintal, a gente lê ela tem esse mesmo fonema da letra U, quando ela está no final, certo? E aí, então, nós vamos ver as duas juntas para a gente entender bem essa diferença quando elas estão no final das palavras e principalmente quando a gente passa elas do singular para o plural. Mas você lembra que é plural? A gente está falando, o plural do L, plural do U, mas você lembra o que é plural? Então, a palavra ela está no plural quando ela se refere a mais de dois seres ou objetos, como casas, portas, entre outras palavras. Geralmente, a grande maioria das palavras na língua portuguesa, quando estão no plural, terminam com S, certo? Então, casa é singular, casas, plural. Aluno, singular, porque eu estou falando de apenas um. Se eu falar de mais, dois ou mais, alunos, ele vai estar no plural. Então, vamos lá. Agora que a gente já lembrou, o que é plural, vamos ver, então, as palavras terminadas em L. As palavras terminadas em L, elas precisam seguir duas regrinhas quando são passadas para o plural. Então, L, lembrando, no final da palavra, ela tem som de U. E aí, quando a gente vai passar ela para o plural, elas precisam seguir algumas regrinhas. A primeira dela, nas palavras terminadas em ao, el, ou e u, nós trocamos o L por is. Observem que o I e o L não está aqui, ok? É o AL, EL, OL e o L. Ao, eu, ou e u, certo? Então, nessas palavras, nós vamos tirar a letra L e vamos colocar a letra I e a letra S. Então, aqui no singular, nós temos varal, ok? No plural, nós temos varais. Então, não vai ser varaus, ok? Só colocar o S no final. Não, nós tiramos o L e aí colocamos a letra I e a letra S, ok? Os outros exemplos, então. No singular, aluguel. No plural, aluguéis. No singular, lençol. No plural, lençóis. No singular, azul. E no plural, azuis. Observe que algumas palavras recebem até acento quando elas passam do singular para o plural. A gente tem que prestar bastante atenção nesses casos, ok? Então, lembrando, quando as palavras terminarem em ao, el, ou e u, nós tiramos a letra L do final e colocamos o i e o s. A segunda regrinha, então, para as palavras terminadas em L é para, então, quando elas terminam em iu, Lembram que na primeira regra o iu não estava naquela regra. Então, o iu tem uma regrinha só para ele.
Então, quando a palavra terminar em il, nós vamos tirar o L e vamos colocar o S, apenas o S. Nós tiramos o L e colocamos o S. Então, aqui, funil, funis. Refil, refis. Quadril, quadris. Gentil, gentis. Certo? Não fica funils, refils, quadrils, certo? Fica apenas o S, apenas o som de S no final. Funis, refis, quadris, gentis, ok? Então, nós temos uma regrinha para o A, o E, o O e o e uma regrinha apenas para quando ela termina com o il. Observação. Algumas palavras que terminam, então, com o il, quando elas são passadas para o plural, nós trocamos o il, nós vamos tirar o i e o l e vamos trocar por eis. Vamos colocar o e, o i e o s, ok? Aqui alguns exemplos. Fóssil vira fósseis, certo? Ele não vai ficar fósseis, como no exemplo na regra anterior. Ela vai ficar fósseis. Míssil, mísseis. Réptil, répteis. Ok? Está como uma observação porque são menos palavras em que essa regra vai se encaixar, ok? Então, vamos sempre tomar como regra geral que a gente troca o L pelo S. Em alguns casos, a gente troca, então, o I e o L pelo E, o I e o S, ok? Alguns exemplos, então, de palavras que terminam com L e a gente passa elas para o plural. Então, o singular, casal, plural, casais. Anel, anéis. Sal, sais. Papel, papéis. Tátil, táteis. Na outra coluna, girassol, girassóis. Azul, azuis. Animal, animais. Túnel, túneis. Fácil, fáceis, ok? Então, aqui nós temos com AL, com EL, com O, com U, com I, para a gente ver bem, então, como que vão ficar essas palavras que estavam no singular e vão passar para o plural. Agora, então, vamos ver as palavras que terminam em U, que tem, então, o som de U e usam a letra U no final. Nas palavras terminadas em L, nós precisamos acrescentar a letra S. Em L não, né? Em U, ali a prof digitou errado. Nós acrescentamos a letra S. Mal, maus. Chapéu, chapéus. Urubu, urubus. Eu já vi aluno que escreve chapéis, certo, gente? Chapéus. Terminou com U, acrescenta o S. A gente não vai trocar como lá na regrinha da letra L, ok? Aqui os exemplos. Singular, canguru. Plural, cangurus. Singular, caju. Plural, cajus. Bambu, bambus. Peru, perus. Chuchu, chuchus. Tatu, tatus. Mingau, mingaus. Bacalhau, bacalhaus. Degrau, degraus. Pneu, pneus, certo? Vejam que quando a palavra termina em U é muito simples. Nós acrescentamos o S, não precisa trocar, certo? Mas não é difícil ver escrito degrais, mingais, certo? Porque há essa confusão da regra do L e da regra do U. Mas a regra do U é bem simples, gente. É só colocar o S. As outras regrinhas que a gente viu é para as palavras que terminam com L. Através da escrita, né? Por que a gente precisa saber escrever corretamente? Por que é importante? Que através da escrita nós transmitimos nossas ideias, nossos sentimentos e os nossos conhecimentos. Quando sabemos escrever corretamente, conseguimos nos expressar melhor e também nós somos compreendidos com mais facilidade.
porque a escrita correta, a gente não precisa explicar o que está escrevendo, porque ela já está, né, correta, ela já está de fácil entendimento. Quando a gente usa, então, as regras da ortografia, que é a escrita correta das palavras, com as regras gramaticais, né, que a gente formular as frases corretamente, que elas fiquem compreensíveis, ajuda muito. Por isso é importante a gente sempre estar estudando, sempre estar lendo para conhecer palavras novas, jeitos de utilizar as palavras, né, os significados das palavras. Isso ajuda bastante para que quando a gente escreve, a gente seja compreendido. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejam que não é tão difícil assim. Nós temos algumas regrinhas para o uso do L, né? Quando as palavras terminam com L no singular, a gente passa para o plural. E para as palavras que terminam com U, a gente apenas precisa acrescentar o S, ok? Se ainda assim ficou alguma dúvida, voltem os nossos slides, observem os exemplos com bastante atenção, assistam nossa aula novamente, pesquisem mais palavras, né, que terminam com L, com U, para vocês verem a forma delas no plural. E depois, com bastante atenção e capricho, vocês realizam a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!